7 horas mais 36 minutos, 7h36. Jornal da Manhã Entrevista. Muito bom dia para você que eu não cumprimentei ainda. Chegando nesta manhã de terça-feira, temperatura passando dos 24 graus aqui no centro da cidade, São Miguel do Iguaçu. E hoje vamos falar de um assunto que é um pouco delicado, né? A gente não projeta, principalmente quando muitos casais falam sim, né, no altar e projetam uma vida longa e duradoura juntos, mas sinceramente nem sempre dá certo e o melhor a fazer é se separar. Mas aí muitos têm filhos e tem muitas questões legais que entram nesse contexto. Para isso, para trazer um pouco de esclarecimento nesse sentido e para facilitar esse momento que já é delicado, às vezes constrangedor, mas que, repito, a gente tem que passar, tá aqui o advogado doutor Carlos Henrique Eng. Ele esteve com a gente no giro de entrevistas aqui na Rádio Jornal, giro de entrevistas com os candidatos a prefeito e vice São Miguel do Iguaçu. Doutor, muito obrigado pela presença mais uma vez. E esse é um assunto realmente que é muito difícil de ser tratado. E um dos primeiros, imagino que deve ser a guarda, que já entra no quem fica, como é definido. Bom dia, Cunhasque. Bom dia também aos ouvintes. Cunhasque, esse é um assunto delicado, porque envolve não só casais passando por divórcio, mas de repente aqueles casais que tiveram ali um relacionamento curto e que já tiveram um filho ou uma criança ali para cuidar. E aí, se não estão mais juntos, é preciso decidir quem é que vai ficar com essa guarda. Então nós temos aí uma situação bem complicada, uma situação bem delicada, que envolve não só uma parte jurídica, mas uma parte emocional muito grande, que afeta muito, não só o casal, como também a própria criança, que vai conviver aí com essa separação dos pais ou com esse cuidado em separado durante muito tempo. E é necessário para definir, por exemplo, a guarda, tem o filho, tem a questão passional em cima de tudo isso, né? É necessário ter um advogado, já entrar com... Então, Cunhasque, o que a gente fala até para ficar bem claro, é que é necessário sim que a pessoa, seja o pai ou a mãe dessa criança, e na verdade os dois, estejam acompanhados por um advogado ou cada um com o seu advogado. Porque a intenção é definir os direitos de cada um e o melhor interesse da criança. É claro que se de repente o casal não tem a possibilidade de arcar com um advogado particular, não pode pagar por esse advogado, ele pode se socorrer a um advogado do Estado, de forma gratuita. Ele vai precisar comprovar ali que não tem como pagar, que não tem essa possibilidade de pagamento, e aí o Estado vai fornecer um advogado. Isso pode ser feito por meio da Defensoria Pública. Aqui no nosso município nós não temos essa opção, mas nós temos sim a assistência judiciária gratuita aqui provida pela Prefeitura, ou também a pessoa pode procurar o Núcleo de Práticas Jurídicas lá da Faculdade de Uniguaçu, ou também ir direto ao fórum, onde vai ser nomeado um advogado para atuar para aquela pessoa ali em defesa do direito dela e em defesa do direito da criança. E os pais, eles podem decidir sempre de forma amigável? É possível, nesse caso, o bom senso? Ou é sempre necessário o tribunal? Então, Cunhasque, na verdade, além de possível, é recomendável que os pais decidam isso tudo de forma amigável e que seja o menos traumático possível, tanto para eles quanto para a criança, para o menor ali envolvido. Isso porque se a gente já tem uma dificuldade para a decisão da guarda, a gente vai ter uma convivência muito mais difícil, o que afetaria ali também o regime de convivência, o regime de visitação e também em relação à pensão. Aqui eu preciso fazer uma pontuação, Cunhasque, que nós temos aí em regra aqui no Brasil 2 tipos de guarda, né? Nós vamos ter um terceiro tipo, que eu vou falar um pouco mais à frente, mas a regra é uma aplicação desses 2 tipos. Ou a guarda unilateral, o que quer dizer isso? A guarda que fica só com o pai ou só com a mãe,
e aí o outro genitor que está sem a guarda vai promover as visitas, e nesse caso, apenas um dos genitores é que vai tomar as decisões sobre as crianças, ou então a guarda compartilhada, onde os dois genitores tomam as decisões em relação à vida da criança e aos cuidados dessa criança. E os dois genitores também vão ter as suas responsabilidades. Claro que, e por que eu digo que nós temos um terceiro modelo? Porque nesse segundo modelo, na guarda compartilhada, ainda assim a residência vai ser fixada com apenas um dos genitores. Então, ainda que a criança esteja em regime de guarda compartilhada do pai e da mãe, a residência dela vai ser fixada ou com a genitora ou com o genitor, ou com o pai ou com a mãe. A residência só vai ser alternada, que seria o nosso terceiro tipo de guarda, se houver ali uma demonstração de que isso protege o melhor interesse da criança e que não traria nenhum tipo de descuido ou prejuízo para essa criança. Então a gente poderia ter um regime ali em que a criança mora com o pai ou mora com a mãe, mas somente em casos excepcionais. E quanto tempo geralmente demora para o juiz definir a guarda de uma criança? Isso é bem difícil a gente dizer, Cunhasque, porque vai depender também da relação dos pais nesse processo. Então, como você me perguntou na pergunta anterior, se tem um acordo entre os pais, isso vai ser definido rapidamente. Logo na primeira audiência, na audiência de mediação, na audiência de conciliação, a gente já sai ali com a guarda acertada. Agora, se há uma grande disputa entre os dois, aí o processo pode se prolongar para 2, 3, até mais anos aí numa batalha judicial. Por isso a gente sempre recomenda que essa decisão seja tomada da forma mais madura e sensata possível. Que desde o início os pais já analisem, olha, é melhor o filho residir comigo ou com você, e a gente faz o regime de convivências dessa forma ou de outra. Também é importante dizer que, ainda que eles discordem sobre a pensão, por exemplo, eles podem fazer um acordo sobre a residência ou sobre um modelo de guarda. Não precisa estar tudo 100% alinhado para que a guarda seja definida. Se a gente já tem um acordo sobre guarda e visitas, a gente já pode homologar esse acordo e vai discutir judicialmente somente a pensão. Doutor, agora mais de curiosidade, né, nesse sentido. A mãe sempre tem uma preferência nesse quesito para ficar, porque geralmente divórcio, o que acontece? A mulher fica com a casa, né? Então, a gente tem aí uma questão delicada. Não é que a mãe tenha uma preferência aos olhos da lei, é que geralmente é a mãe, principalmente aqui no nosso país, é a mãe que está mais preparada para fazer o cuidado dessa criança. Então, por isso que a gente está acostumado. É a mãe que visa proteger o melhor interesse da criança, que traz ali, que reúne uma condição melhor para cuidar da criança. Por isso que a gente tem essa visão de que a mãe tem uma preferência, porque na verdade a gente vê mais situações a criança ficando com a mãe e o pai saindo, se deslocando para outro núcleo familiar de uma maneira bem mais rápida. Eu vou usar até para não citar exemplos da vida real, mas se a gente vê em filmes, séries, é sempre o pai indo buscar o filho ou a filha para passar um fim de semana, né? Que sempre tá com a mãe, né? Então a gente cria realmente essa sensação. Mas o doutor até falou aí que tem casos que pode se arrastar por anos, né, na justiça, mas na questão normalidade, né? Tudo teve o bom senso, foi lá, mas vai precisar de custas jurídicas, né? Quanto que isso gera de custo? Isso vai variar muito, Cunhasque, com a condição socioeconômica da pessoa, porque as custas vão ser calculadas com a taxa mínima ali do fórum, mais um percentual envolvido acerca do valor da pensão, do valor que será pago a pensão. Então é difícil eu te precisar aqui quanto que vai custar. É o preço do advogado, mais um mínimo ali de custas judiciais. Caso a parte não tenha condições de pagar um advogado privado, ela pode se socorrer ao advogado do Estado, ao núcleo de práticas jurídicas, à assistência judiciária gratuita aqui do município. Bom, e agora evoluindo nesse contexto, né, a gente indo para um segundo ponto dessa... saindo da esfera da disputa, jamais na questão de tentar se relacionar o melhor possível, casal separado e com o filho. A gente já estava comentando.
como que normalmente funciona, mas como é definido o regime de convivência? Principalmente quando os pais não chegam a um acordo, que eu acho que... desculpa, eu vou ter que colocar a gente abre um parênteses e coloca sempre uma opinião, né? É muito difícil para criança nesse aspecto, né? Parece que os pais são mais criança que a própria... E quem sente essa dificuldade é quem está no meio dessa disputa. A gente tem que tomar esse cuidado para que a criança não seja utilizada como um objeto, como uma ferramenta de ataque. Então esse parênteses que você coloca, que é uma opinião, mas ele é muito pertinente. Agora, o regime de visitação, que a gente chama, as visitas, como é que fica, doutor, as visitas? Se não houver acordo, e aí em acordo as partes podem decidir até pelo regime de visitação livre, o pai tem acesso à criança sempre, ou a mãe tem acesso à criança sempre, o Poder Judiciário vai fazer a definição, de acordo com a disponibilidade do pai, a disponibilidade da mãe e a disponibilidade da criança. Mas a regra, veja, isso não quer dizer que vai ser assim, mas a regra é que a gente vai ter aí em fins de semana alternados, pegando no final da sexta-feira, devolvendo no domingo, no final do domingo, ou pegando no início do sábado e devolvendo no início do domingo. A gente também vai ter as datas comemorativas, no Dia dos Pais, em regra, passa com os pais, no Dia das Mães, em regras, com as mães, feriados de forma alternada, se um ano passou o Natal com a mãe, no outro ano vai passar o Natal com o pai, e assim vai. Mas sempre o Poder Judiciário vai levar em consideração as peculiaridades ou as características de cada caso, as características da mãe, as características do pai e principalmente da criança. Tem uma situação em cima disso que quando falta o bom senso, por exemplo, se é aniversário do pai e é o momento da criança ficar com a mãe, né? Então... Exatamente. Por isso que a gente acaba tendo um grave problema de trazer um prejuízo a essa criança. Essa criança ela vai vendo essas brigas dos pais e vai tendo uma série de prejuízos no seu crescimento. Por isso o bom senso. Agora, o ideal é que isso já fique estipulado lá no próprio Poder Judiciário. Seja no acordo ou na sentença, a gente já vai ter lá, no dia do pai, no dia do aniversário do pai, a criança vai ficar com o pai. No dia do aniversário da mãe, a criança com a mãe, por exemplo. Essa aqui eu vou ler na íntegra, que ela é muito importante. Eu achei ela bem interessante, no sentido de que o juiz pode obrigar o genitor a cumprir o regime de visita se ele não quiser conviver com o filho. Olha, isso é uma situação muito comum, Kunhaski. Muitas vezes o pai fica lá decidido pelo Poder Judiciário que ele tem o direito às visitas a cada 15 dias, alternados, nos sábados, por exemplo, mas a genitora, a mãe, reclama que o pai não vai buscar a criança, não vai ver o filho, que a criança sofre. O que acontece, Kunhaski? Hoje o Estado ele não tem nenhuma ferramenta para obrigar o pai a conviver com a criança. Então, se o pai não quiser por vontade sua, o Estado não tem como obrigar o pai a visitar essa criança. Por outro lado, quando a criança estiver ali maior de idade e ela perceber ou sentir ou entender que sofreu um dano moral e afetivo por essa falta de convivência com o pai, ela pode inclusive buscar indenização no Poder Judiciário, que seria aí uma indenização que a gente chama por abandono afetivo. Olha, você me abandonou, eu não tive o direito à convivência com você, então eu posso inclusive buscar, e tem sido dada a jurisprudência favorável, ou seja, os tribunais têm decidido favoravelmente às crianças já adultas ali com mais de 18 anos por esse abandono afetivo. Olha, doutor, desculpa que eu vou te dizer, mas o uso de camisinha começa a ficar cada vez mais interessante, né? É muito importante que as pessoas se planejem e tenham isso levado em conta para que não chegue nesse ponto, né, Kunhaski? Sem dúvida nenhuma, porque se você não quer assumir, é claro, a gente brinca nessa situação, mas a metáfora ela vai muito mais além, porque se você não quer assumir uma responsabilidade, tome os cuidados. Eu acho que serve para tudo na vida. Depois tem que assumir as consequências de tudo aquilo. Se não assumir no bom senso, o senhor deixou muito claro, vai assumir na esfera legal. Isso. E é importante a gente dizer que, além da responsabilidade financeira,
que seria o pagamento da pensão, a gente vai ter também essa responsabilidade afetiva, esse dever de cuidado com aquela criança, com aquele adolescente. Então, é uma situação bem a ser levada em conta, ter esse planejamento. Claro que pode acontecer de ser ali um descuido ou alguma coisa, mas toda essa situação tem consequências, e a consequência tanto na esfera financeira quanto na esfera legal. Bom, a gente falou da tomada de decisão de um e de outro não querer, né? Talvez ter uma resistência para conviver com o filho, mas com o regime de convivência, ele pode ser ajustado ao longo do tempo, à medida que a criança vai crescendo? Claro, a gente tem sempre, principalmente quando as crianças são recém-nascidas, a gente vai ter um regime de convivência ali diferente de quando a criança já está um pouquinho maior. Por quê? Por exemplo, a gente tem o caso da amamentação, que o recém-nascido não pode ficar longe da mãe, e essa situação vai mudando com o passar do tempo. Então, quando a criança já está maior, a gente pode ter essa alteração no regime de visitas, visitar mais vezes, visitar por um período maior de tempo, levar para casa, a criança dormir na casa do pai ou da mãe. E essa situação tem um porém, que ela deve ser buscada ou revisada no Poder Judiciário. Então, toda vez que a situação fática se alterar, que os fatos se alterarem, que a situação da pessoa mudar, ela vai precisar se socorrer no Poder Judiciário se não tiver um acordo entre os pais. E também a gente precisa dizer que até a própria questão da residência, de onde a criança mora, ela pode ser modificada com o tempo. A criança, ela pode, se ela mora com a mãe hoje, ela pode passar a morar com o pai em determinadas circunstâncias. Mas isso quem vai dizer, se os pais não chegarem num acordo, é o juiz. E se a criança a partir de 8, 10, 11 anos, né? Ela tem essa capacidade ela tem uma preferência e ela consegue dialogar, ela consegue expressar essa preferência. Isso pode ser determinante? Isso pode ser levado em consideração, aí a critério do juiz fazer essa oitiva da criança, escutar essa criança para ver qual é essa preferência. Claro que mesmo que ela não expresse isso tendo 8, 10 anos, os pais durante o processo vão tentar demonstrar essa preferência, mas claro que pode ser determinante. Agora, o que vale não é a pura e simples opinião da criança. Eu quero morar com meu pai, eu quero morar com a minha mãe. Porque essa criança, ela pode estar ali influenciada por um dos pais, ela pode estar alienada por um dos pais, seja por troca de presentes, seja por questões afetivas mesmo, de preferência. Mas o que vale é a proteção integral dessa criança, é o melhor interesse da criança. E o melhor interesse, a proteção dessa criança, nem sempre é o que a criança entende, nem sempre é o que a criança quer. Então, se naquele momento ela prefere morar com o pai, mas o pai não reúne condições de um bom cuidado e a mãe reúne, ela vai continuar morando com a mãe. E da mesma forma, pode ser o contrário. Se o pai conseguir demonstrar que ele tem melhores condições, e não econômicas, não estou falando aqui de dinheiro, estou falando reunir condições. O que é? Uma vida mais estável, um bom apoio familiar, uma boa rede de apoio. E a genitora, por outro lado, tem uma vida mais enviesada, faz uso de substâncias químicas, etc. Essa alteração ela pode ser modificada de acordo com o que o juiz entender que é o melhor para a criança. É interessante todo esse aspecto. A gente vai entendendo um pouco. Tem coisas assim que são bem complexas, né, nesse contexto. Sobre a criança, né, dela ter a preferência, é a velha história do tio legal, né? O tio legal é aquele que traz presente, é aquele que te impulsiona para fazer outras, te dá estímulo para fazer a maioria das coisas legais, perigosas e tudo mais, mas ele não convive com você, e ele é legal porque ele não determina regras, né? Então é importante ter essa clareza, né? Exatamente, e é muito mais fácil para uma pessoa que tem ali um curto período de tempo fazer isso, como é o tio ou como o pai que está em pleno regime de visitação, do que aquela pessoa que está todos os dias, que precisa exigir estudo, exigir hora para dormir, exigir que se alimente
alimente adequadamente. Enquanto um só está dando benefícios para a criança, o outro está dando benefícios, mas também está exigindo aos olhos da criança. E aí, talvez a criança analise ali, tenha uma preferência por um deles, que tem menos convivência. Bom, Jornal da Manhã Entrevista, nós vamos falar mais a respeito deste assunto. Estou recebendo aqui o advogado e doutor Carlos Henrique Eng. Ele é coordenador do curso de Direito também da Faculdade de Iguaçu. Esteve com a gente no giro de entrevistas com os candidatos a prefeito e vice aqui de São Miguel do Iguaçu. Bom, doutor, o segundo tópico que a gente vai falar semana que vem é sobre pensão alimentícia. Aí é questão de valores. Olha, eu já vou abrir um spoiler aqui pra gente ir trabalhando isso, porque é muito importante. E a gente entender os dois lados, que entra na esfera financeira, e aí eu acho que entra uma disputa muito maior. Entrou dinheiro no meio, é impressionante como as pessoas mudam e o bom senso vai embora. Mas eu tive um amigo que ele teve um problema grave. Ele tinha uma renda X e fazia uns extras. Mas os extras eram assim, não se tinha uma regularidade. Tinha mês que tinha mês que não tinha. No processo dele, ele tinha 2 filhos. Conseguiram colocar esses extras como fixo. Então o salário, praticamente ele tinha que trabalhar o dobro para conseguir atender aquela situação. E era um drama, realmente era um drama, porque tinha meses que ele ficava muito perto de não conseguir corresponder. E eu queria que o senhor falasse um pouco desse tipo de situação, porque esse vai ser o assunto da semana que vem. Isso, a gente tem esse tema que ele está ligado ao tema da guarda e das visitas, mas ele não é ali siamês, ele não é junto, né? É uma questão separada, que é a questão da pensão alimentícia ou alimentos, como a gente chama. E a gente tem aí, no caso do seu amigo, uma situação ainda mais delicada, porque a outra parte conseguiu comprovar uma renda que me parece que não era a renda regular dele, e ele não conseguiu fazer prova de que isso não era. Então, por isso, primeiro, a importância de estar bem assessorado num processo desse. Muitas vezes a gente acha que é um processo simples, quando na verdade não é. Então, você tem que ter um profissional de confiança ali para atuar com você. E a respeito da situação do seu amigo, nós temos aqui uma situação que é uma definição de pensão que ela pode ser revista. Então, se hoje a minha renda ela é R$10.000 e eu vou pagar a pensão alimentícia com a possibilidade do meu pagamento, que é esses R$10.000, e amanhã a minha renda passa de ser um salário mínimo, é claro que eu vou poder pedir revisão desse valor que foi fixado como pensão. Por que isso? Porque a pensão alimentícia ela vai depender ali de 3 fatores, mas para a gente simplificar aqui para os ouvintes, 2 fatores. Quais são esses fatores? A necessidade da criança e a possibilidade de pagamento pelo pai ou pela mãe que estão pagando pensão. Então não é porque o pai ganha muito que a criança vai receber muito de pensão, porque o pai pode ter outros gastos. De repente ele está fazendo um tratamento de saúde caríssimo, ele tem outros filhos, ele já está completamente endividado quando daquele divórcio e essa situação. E também não é porque o pai não tem possibilidade de pagamento, que ele está desempregado, que ele vai deixar de pagar a pensão. Por quê? Porque a criança tem a necessidade. Então é um jogo ali, é uma conjugação de 2 fatores: possibilidade e necessidade. Só para dizer, tem muita gente que acha que está desempregada que não vai pagar a pensão. E aí é um problema. Que grande problema esse, né? Bom, e eu quero deixar claro que é um amigo de verdade, tá, gente? Não é um amigo, porque eu não tenho filhos, eu acho, né? Então é importante ter essa mínima certeza. 8 horas, tá chegando Luciana Reolon. Eu volto a partir das 11 com a Tati, meio-dia 15. Estamos destacando o esporte. Hoje tem o São Miguel.